Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade, Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. E hoje à mesa os facilitadores, Caetano, José Nilson e Wilson Trindade. Boa noite, cavalheiros. Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo na qual a gente está falando sobre o Evangelho, no item das religiões. E a questão é de número 294. E a pergunta: reconhecendo-se que várias seitas nasceram igualmente do cristianismo, devemos considerá-las cristãs ou simples expressões religiosas insuladas da verdade de Jesus? E a resposta: todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo se identificam pela seiva de amor do tronco que as congrega, apesar dos erros humanos de seus expositores. Os sacerdotes das mais diversas castas inventaram os manuais teológicos, os princípios dogmáticos e as fórmulas políticas. Todavia, nenhum esforço humano conseguiu deslustrar a claridade divina do amai-vos uns aos outros, base imortal de todos os ensinos de Jesus, cuja luminosa essência identifica as castas entre si, em todas as posições e tarefas especializadas que lhes foram conferidas. A palavra dogma, é só lembrando, os professores de filosofia falam que a palavrinha dogma significa opinião e que só depois a Igreja Católica Apostólica Romana, né, com essa influência política no mundo, é que transformou a palavra opinião em algo assim inquestionável, né? Então, interessante, porque Emmanuel fala, embora tenha essa influência dogmática, não neutraliza a essência do Evangelho. Você vê que a igreja, o cristianismo, Jesus chegou, ele falou as lições dele, que muitas pessoas até dizem, Sócrates falou isso, Buda falou isso, frase. Mas Jesus, lógico, porque a frase verdadeira é eterna. Jesus fala e exemplifica na fala, que é a força dele, é exemplo dele, que ele fala do amor e ele ama na essência, por isso que ele fica diferente de todos os outros. Aí vem as pessoas e vão criando, traz a sensibilidade dele, o conhecimento dele, a Igreja Católica cria, depois os ortodoxos cria, depois os evangélicos cria, vai tendo mais de 2.000 denominações evangélicas, os anglicanos cria. E o Espiritismo chega de novo falando de Jesus. Só que o Espiritismo, como chega, é uma informação que os Espíritos estão trazendo. Então, por isso que o Espiritismo chega numa época que a ciência já está podendo ligar com essas informações, das informações que as igrejas vêm trabalhando assim, os sinais de Cristo, ela traz e pode relembrar. Por isso que eles chamam a atenção. O que interessa é você vivenciar o que Jesus diz. Então você só é cristão na hora que você vivenciar o que você está ensinando. Por isso que é difícil você falar de amor e vivenciar o amor. É muito difícil. Você falar do perdão e vivenciar isto. Então, por isso que... Mas todas, ela está ligada ao Cristo. Então, por isso, o Espiritismo convida as pessoas, respeite todos esses grupos cristãos, porque todos eles, várias pessoas adquiriram grande evolução espiritual em cima daqueles grupos. Devemos ter muito respeito, muita admiração, mas o Espiritismo chega
para unir todos esses grupos para relembrar o Cristo de uma forma muito sábia. O que eu também, o grande diferencial que eu vejo é o seguinte: Jesus é espírito puro. Então, que aí acaba com todas as questões de comparação. Ele é puro. E puro num lugar atrasado como o nosso, o que a gente vai conseguir extrair da pureza se nós não temos ainda a pureza? Nós vamos extrair diante das nossas imperfeições. Então, o grande diferencial que os espíritos trouxeram, olha, é o espírito puro, é o que governa esse planeta. Então, sem comparações. Porque para um planeta desse conseguir alguém atingir essa pureza de espírito, leva muito tempo. Então é como se Deus desse oportunidade de todo mundo para quê? Para poder absorver aí ensinamentos do tronco mesmo, da pureza. Aqui, ó, tá aqui. Agora vocês extraem o que vocês conseguem. Passado 2000 anos, a doutrina espírita volta a relembrar esse grande personagem, agora dando uma visualização melhor para a gente. Né? Então, o grande diferencial que eu vejo da apresentação de Jesus é que ele é um espírito puro, que é incomparável com qualquer coisa ou qualquer personagem que apareça aqui no nosso planeta. Né? Então, só isso aí justifica, para mim, essas questões que são às vezes levantadas. Nós não podemos ter dúvida quanto a essa pureza e a distância que nós estamos dessa pureza. Né? Eu queria só chamar a atenção, que a gente está até falando antes de começar, dessa frase de Emmanuel aqui no meio, né, que ele fala que todos nós, né, todas as religiões são seivas de amor do mesmo tronco divino. E a gente aqui deturpa, muda, né, ele fala que ao bel prazer daqueles que são os expositores, são os líderes religiosos, vão manipulando a religião de acordo com o seu bel prazer para serem beneficiados, né? Mas ele fala, mas na verdade todas as religiões provêm do tronco divino, a gente que ainda não percebeu, alimentado pela mesma seiva, né, do hálito do Criador, isso. Né? Bem legal isso. Questão 295. Se as seitas religiosas nascidas do cristianismo têm uma tarefa especializada, qual será a das correntes protestantes oriundas da Reforma? E a resposta: a Reforma e os movimentos que se lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Interessante, né? Perguntando aqui do protestantismo aí, do que veio falar aí, o que veio trazer, porque aqui estava vivendo bem a época das indulgências, né? A Igreja Católica vendendo o perdão ali para quem tivesse, que não tinha dinheiro não podia ser perdoado, né? Não tinha jeito, mas quem tinha posse podia ser perdoado e vendia as indulgências. E aí ele fala que aí ele vem bem no momento que era para trazer, porque os verdadeiros ensinamentos começaram a ficar guardados, né? Ali ia para o calabouço lá e eles manipulavam mais uma vez de acordo com a necessidade da igreja ali. Ele está falando do clero, para mais uma vez beneficiar a igreja, a religião ali católica através do poder aquisitivo, né? E acumulando bens, que é o que a gente vê hoje. Ali a religião do Vaticano ali é um dos mais ricos do mundo. A gente não tem nem ideia do que eles têm de bens que foram acumulados no decorrer da existência, a custo de quê? Às vezes de guerras, lutas, quantas indulgências cobradas pelo perdão, né? Mas você vê que o Lutero, que foi o fundador dos protestantes, ele era um homem genial, porque na realidade a Bíblia era só em latim e o povo não tinha acesso. Lutero traduziu a Bíblia e deixou chegar até o povo. Ele já começa diferente. O Lutero condenava essa coisa do abuso do dinheiro e desses paramentos rituais. Ele tentou quebrar isto. É que depois, com o tempo, vão mudando. Porque, dependendo do grau de evolução nossa, o sujeito pode pegar os ensinamentos de Jesus e fazer uma interpretação em cima da letra.
ele faz a interpretação. Mas outro já faz uma interpretação literal, outro já faz uma interpretação simbólica, outro vai fazer interpretação espiritual. Então, quanto mais evoluído, você vai aumentando as interpretações, o caminho de interpretar os ensinamentos do Cristo. Porque ele deixou os ensinamentos para todos. Então, tem a pessoa simples que ele fala. Uma vez eu vi um homem, eu digo que ele falava assim abertamente, era um senhor muito bom, uma pessoa, um militar muito bom, senhor. Ele dizia, eu sigo Cristo. Jesus diz, amai-vos uns aos outros, por isso que eu amo muitas mulheres. Ele falava assim, ele falava a interpretação dele. Você veja como é ele que está interpretando desse jeito, o amai-vos. Mas esse caminho, então o Lutero, ele tinha que vir antes de Kardec, não tinha como ser, porque ele precisava enfrentar aquela quebra que ele tentou quebrar e o Espiritismo volta de novo agora, nada de paramentos, de rituais, de nada, de chefias, nada disso, e ao mesmo tempo ele agora traz a volta do cristianismo primitivo mesmo, e os espíritas na realidade tem que ser a imitação dos cristãos primitivos, é a imitação nossa. Nós temos que imitar aqueles cristãos primitivos que deram a vida a favor dos ensinamentos do Cristo. Então o espírito é alguém que, um Chico Xavier que veio, um Bezerra de Menezes, um Eurípides, é esse o espiritismo, é esse o cristianismo redivivo. Não é, Gaetano? Eu vejo assim, concordando, né? Os excessos que a gente produz em todas as áreas tem limite. E o limite, quem vai traçar um novo limite para isso serão alguns homens mais esclarecidos. Chega, né? Porque é os excessos. O religioso vai abusando, aí chega aqui até daqui, não dá para mais passar aqui. Aí vem aquele que tem um entendimento melhor e avança mais um pouco. Daí a pouco vem outro, avança mais um pouco. Mas eu vejo que a gente ainda, pela nossa imperfeição, a gente chega até os limites do excesso, da barbárie, da hediondez, da cobiça, a gente chega. Porque ainda o entendimento é pouco sobre esse assunto, né? E da religião não é diferente. Né? Vamos lá. Questão 296. O espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ou cultos a que se deverá submeter nas experiências da vida? E a resposta: todos os espíritos reencarnando no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio. Os cultos terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino, dentro do mundo convencional, depreendendo-se daí que a verdade é uma só, e que as seitas terrestres são materiais de experiência e de evolução, dependendo da preferência de cada um e do estado evolutivo em que se encontra no aprendizado da existência humana, e salientando-se ainda que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo, seja pelo esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. Eu me lembrei da Joana de Ângeles e da Madre Teresa, né? Ambas, senhoras, assim, escolheu a Igreja Católica justamente porque sabe, como espírito imortal, as virtudes que aquela tarefa ali possibilita, né? A questão da concentração, a questão da meditação, a questão do acolhimento, né? Sair levando a mensagem, a questão do voto, às vezes, de pobreza. Então, muito interessante porque pelo menos eu vejo como pai, como nós não podemos influenciar, que no passado isso era muito comum, às vezes o pai, né, católico, o filho, a filha tem que ser católico, e não, às vezes ele tem um compromisso dentro do budismo, dentro às vezes do islamismo, protestantismo, né? Então, Emmanuel ampliou bem a nossa visão já em 1941. Às vezes a necessidade de depender. Uma vez um espírito, ele fala que ele escolheu ser freira agora nessa encarnação, porque ela tinha já o conhecimento aberto. Ela disse porque ela precisava ter uma disciplina na área sexual. E ela escolheu ser freira para ter essa disciplina. Quer dizer, ela tinha o conhecimento, mas disse, eu preciso de alguma coisa para me segurar. E talvez, sendo freira, fosse o caminho melhor dela
ter essa disciplina. Então, mas esse é o pensamento do desencarnado, quando a gente está desencarnado. Desencarnada. Então, quando a gente tem uma lucidez muito melhor. E a gente programa em cima dessa lucidez. Isso que é interessante, né? Então, até mesmo para quem acompanha nossos estudos, a pessoa não se afligir diante das coisas que estão do mundo. Porque nós vamos assim, nos ajustando por etapas mesmo. Às vezes a gente tem uma etapa que é para fazer um ajuste kármico ali com alguém, dentro do próprio lar. Consigo mesmo, esse ajuste é eterno, né? Mas, então, para que a gente entenda a beleza, né, dessa possibilidade de você, olha, poxa, eu vou ver essa encarnação porque eu tenho ciência de que essa área do comportamento eu estou totalmente ainda atrasado. Então, preciso vir dessa forma, que isso aí vai me auxiliar. Então, é uma beleza, né? Você poder ouvir uma coisa dessa aí e entender dessa forma, né? E ele conseguiu o êxito, que é difícil, que às vezes encarna com essa vontade e não vai, né? E às vezes as pessoas não compreendem o modus operandi, o modus de vida do outro. Ninguém, às vezes, não compreende, né? Porque tem que ser assim, tem que ser um padrão do mundo, né? Então, às vezes, tem gente que escolheu esse modus operandi ali, de eu viver ali meio fechado, tudo, por alguma necessidade do meu crescimento espiritual. Vamos lá, questão 297. Considerando que a convenção social confere aos sacerdotes das seitas cristãs certas prerrogativas na realização de determinados acontecimentos da vida, como interpretar as palavras de Mateus? Tudo a que ligares na terra será ligado no céu. Se os sacerdotes tantas vezes não se mostram dignos de falar no mundo em nome de Deus. Aí a resposta. Faz-se indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas aos apóstolos e que a missão de seus companheiros não era restrita ao ambiente das tribos de Israel, tendo a sua divina continuação além das próprias atividades terrestres. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa sagrada em cooperação com o Mestre Divino, junto da humanidade, a Israel mística dos seus ensinamentos. Os méritos dos apóstolos, de modo algum, poderiam ser automaticamente transferidos aos sacerdotes degenerados pelos interesses políticos e financeiros de determinados grupos terrestres, depreendendo-se daí que a Igreja Romana, a que mais tem abusado desses conceitos, uma vez mais desviou o sentido sagrado da lição do Cristo. Importa, porém, lembrarmos, neste particular, a promessa de Jesus, de que estaria sempre entre aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome. Nessas circunstâncias, os discípulos leais devem manter-se em plano superior ao do convencionalismo terrestre, agindo com a própria consciência e com a melhor compreensão de responsabilidade em todos os climas do mundo, porquanto, desse modo, desde que desenvolvam a atuação no bem, pelo bem e para o bem, em nome do Senhor, terão seus atos evangélicos tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. Quer falar alguma coisa? Fala bastante, né? Tudo que ligares na terra, ligarás no céu. E aqui, mais uma vez, ele chama atenção nos equívocos das pessoas à frente da religião, né? Isso é, você vê, uma coisa que sempre bate na tecla, porque muita gente, às vezes a gente vê muitos espíritos na própria reunião da obsessão falando que não quer que fale de Jesus, que não quer que fale de Deus, porque me feriu, me machucou muito. Porque a gente tem o hábito de associar, às vezes, tragédias, dores que no decorrer da história a gente vê batalhas, lutas que foram travadas e associa com Jesus, como um Jesus mau, como um Jesus batalhador, como um Jesus que quer que as pessoas percam as coisas. E não, é pelo contrário. Então ele alerta aqui pra gente, mais uma vez, pra gente prestar atenção, que nas lideranças dos clérigos, eles falam aqui, vai trazendo para nós, eles é que se equivocaram nessas escolhas. Então ele fala que, na verdade, quem se mantém firme ao Evangelho, ele cita aqui os próprios apóstolos que estiveram mais próximos a ele, que mesmo assim eles ainda tiveram a dificuldade de entender, né? E esses outros
procuraram usar as palavras de Jesus simplesmente para o seu bel prazer, né? Novamente com um sentido que não era o que ele queria deixar, né? E vai ligar, tudo que fizer vai ligar o céu, como ele diz. Imagina o corpo físico, o sujeito liga-se à bebida, às drogas. Ele vai ligar o perispírito lá, a sua individualidade, numa grande perturbação. Mas se ele tomar o caminho do amor, do bem, ele vai ligar o céu, que ele vai ligar a essência divina que está dentro dele, vai ligar os céus. De todo jeito, o sujeito vai fazer essa ligação. Agora, compete ele saber como o sujeito estamos atrapalhados, ainda no nosso entendimento. Eu vejo muito aquela música do Roberto Carlos. Eu aprecio quando ele diz assim: olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa multidão não sabe onde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Ele fala: Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu acho uma sabedoria. Sim. Então, para nós podemos ficar igual essa nuvem branca, essa multidão, e vamos se perdendo, fazendo. Mas nós já temos um referencial, já se liga com esse referencial que vai dar certo. Então, Jesus, ele está chamando a atenção. Tudo que ligar, você vai ligar. Agora, é preciso saber que ligação que você vai tomar. Onde é que vai botar a tomada? Aqui ou lá em cima? E chama a atenção também a questão porque o religioso tem um poder aí, né? Ele tem um poder. E ele mexe com uma coisa que está dentro de cada um de nós, que é o divino. E ele usa de acordo com o seu entendimento, a sua intenção, a sua vontade, né? E ainda é um ser bastante imperfeito, porque ainda precisa se atrelar a isso dentro de um poder e não de uma experiência de vida, de uma vivência, né? Ele ainda precisa estar por cima, na soberba, ele precisa estar nesse posicionamento. É como se ele necessitasse disso. Então, talvez uma das posições mais difíceis, né? Porque é como se ele fosse o próprio divino ali, humano, dirigindo, coordenando, mas cheio das suas imperfeições. Então, é um prato cheio para quem quer tomar uma postura dessa, para poder sofrer depois das consequências, né? Porque se foi nos ensinado que o contrário desse orgulho todo aí vai ser a humildade, então você tem que, entre aspas, se esconder, vamos falar assim, não aparecer. É como se as suas atitudes, o que você fizesse, aparece sem você querer aparecer. Como é que faz isso, né? O tal da mão esquerda não sabe o que a direita faz. Então, é um posicionamento, é uma escolha muito complicada essa. 298, vai perguntar sobre o batismo, que interessante. Considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo em seus característicos cerimoniais, como deverá proceder o espírita em face desse assunto? E a resposta: os espíritas sinceros, na sagrada missão de paternidade, devem compreender que o batismo, aludido no Evangelho, é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a ele se reúnem no instituto santificado da família, longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa que possam significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, que se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos. O espírita deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a ele confiadas no instituto familiar, compreendendo, além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. Que bonito, né? Então ele fala que o batismo é algo interno, né? Usa até o termo Emmanuel, invocação, não evocação, né? E nos chamando a atenção, quem é pai e a mãe, as virtudes da renúncia e sacrifício, que é o trabalho sagrado, na palavrinha sacrifício,
a todos os instantes. Então, é como um anjo da guarda, né? O pai e a mãe, né? O anjo da guarda no livro dos Espíritos nos acompanha desde o nascimento até a nossa morte. Então, o pai e a mãe não deixará de ser pai e mãe, né? Pelo contrário, né? Estará desenvolvendo virtudes, que esse olhar mais assim interno e não o que até aquele momento a maioria das pessoas acreditava um movimento mais externo, né? A questão do batismo da água, né? Então, Jesus convida a esse olhar interno. Você vê que ele chama a atenção que o Mateus, porque o Mateus faz o Evangelho e ele faz chamando a atenção as coisas do povo hebreu. Inclusive cita aqueles, é quem mais cita aqueles profetas antigos que vai falando do Cristo, o Mateus chama. E como ele faz para o povo hebreu, o batismo João Batista fez, que era a ligação já, que ele diz, esse vai batizar com fogo. Jesus não batizou ninguém. Porque o batismo é externo, é uma coisa externa para você acordar. Jesus, ele vem batizar interno, ele diz, é com fogo. O batismo é como Emmanuel diz, o batismo é você tomar consciência que Jesus é que é o modelo. Essa consciência e dizer agora como é que eu vou fazer para seguir esse mestre. Aí você fez o batismo de você mesmo. Não é batismo externo. Então, por que batizar externo? Você não faz, o batismo é interno. Esse aí que é a verdade, que é que o Espiritismo vem chamar para nós. Ele não faz o batismo, como Jesus não fez, mas ele convida você a acordar esse potencial que está dentro de você. O Espiritismo chama a atenção, diz, ó, todos estão dentro. Por isso que Jesus fala, qualquer um pode fazer muito mais. Isso é muito interessante, porque ele está dizendo, qualquer um pode fazer o que ele faz e muito mais. E ele está dizendo para nós, estarei com vocês até os últimos tempos. Ou seja, quem estiver seguindo ele, ele vai estar. Não vai deixar o sujeito só. Não vai deixar. O batismo, eu vejo aí, é educação, né? A educação dá um trabalho danado, né? Então, nós pais, temos essa divina tarefa aí de batizar no sentido de educar os filhos. E ele não é um único ato, é um ato por toda a vida, né? Contínuo. Não é só de falar, mas é de fazer. Então, o batismo, às vezes, é quando está aquele frio danado e a criança não quer acordar para ir para a escola, você vai lá e batiza ele. Vem cá, acorda e vão para a escola. Né? Eu me lembro... Mas com calma esse batismo. Eu me lembro que meu Tem pai... mãe que batiza com chinelo, né? Foi muito batizado para ir para a escola? Eu me lembro que meu pai batizava a gente todo dia, 6 horas da manhã, não importa se está frio, chovendo. 6 horas da manhã, abria as janelas dos quartos, abria. Tem o que fazer. Né? Vai para a escola, vai trabalhar, tem o que fazer. Então, o batismo nosso aí dá trabalho danado. Então, ele né? fez certo, porque você e suas irmãs são espertas. Então, ele fez certo. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se virar na vida. Dá trabalho isso aí, né? Mas o que eu vejo no João Batista, lógico que era um simbolismo, tudo, mas era uma forma de chamar atenção para aquele povo, olha, sofrido, oprimido, né? Vamos renovar a vida, força, né? Coragem. Que os judeus faziam o batismo. Fazia, então, mas assim, era um ato que ajudava as pessoas, sinceras, né? Sinceras. Vamos lá. Questão 299. Qual o procedimento a ser adotado pelos espíritas na consagração do casamento, sem ferir as convenções sociais reflexas dos cultos religiosos? Resposta. Os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios como todas as fórmulas do convencionalismo humano. Que o espírita sincero e cristão, assumindo seus compromissos conjugais perante as leis dos homens, busque honrar a sua promessa e a sua decisão, santificando o casamento com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos, ante os preceitos terrestres e ante a imutável lei divina, que vibra com sua consciência cristianizada. Fantástico, né? Então ele convida que ele tratar o próximo como gostaria que fosse tratado, né? Então o Emmanuel está convidando, embora tenha uma cerimônia, uma criação, nunca se esqueça que é um compromisso de você com outro ser, né? Então sempre haja como você gostaria de ser tratado, a visão do casamento espírita. Né? Porque eu vejo assim, na realidade,
atrapalha muito a gente essa questão das festas, que passa a ter uma importância muito grande e a relação, o evento, o casamento em si, de cumplicidade, de fidelidade, de amorosidade ali, ele fica um pouco para trás. Então ainda a gente está muito mais no glamour externo do que na realidade interna das responsabilidades. Então ainda eu vejo que estamos distante, bastante distante mesmo. Eu vejo por mim, né? Na questão, até mesmo eu relembrando, quando você está lembrando do meu casamento. E esses dias, vendo um casamento indiano, né? Que levou um bom tempo de durabilidade, o casal gastou 3 bilhões, já viu isso? Mais de 3 bilhões a festa. Você chegaram? Uma festa? Não viu? Festa, não. É porque tem, né? Se gastou é Não, porque tem. 3 bilhões. Essa é a famosa festa de arromba. E assim, cada, por exemplo, padrinho lá, madrinha, ganhou um Rolex de não sei quantos milhões, 2 Pô, eu não milhões. fui convidado. Não, mas porque nós falamos na questão anterior dos excessos. Nós vamos precisar ter os excessos para falar, olha, a relação ela é de uma intimidade profunda, de responsabilidade, né? Que às vezes está em uma programação divina. E às vezes a gente deixa... E a espiritualidade inferior, que nós fazemos parte, inventou tudo isso para encobrir o que é mais importante. Sim. Então nós precisamos, talvez, ficar mais atento com isso. Né? Casamento danado, né? Eu já fui um casamento de cigano. É 3 dias de festa, mas não chegava. Não, esse festa, aqui são 2 meses, 3 meses, tá? E assim, são bilhões. Depois a gente vai ver aqui, vocês vão ver. Uma coisa... Tem país que não tem esse PIB aí, né? E o pior é que a Índia é um país cheio de pobreza, né? Se ele jogasse essa pobreza para ajudar as pessoas, o que ele não iria fazer, né? Eu lembro, quando você falou do casamento cigano, eu lembrei do livro Esmeralda, da Zíbia, que relata lá, num dos capítulos, tem o casamento cigano lá e fala sobre isso, sobre as festas, a alegria dos ciganos ali. Mas é uma festa normal, fica dançando, Um livro bacana, as coisas Esmeralda, normais. para quem não leu, é um romance. Eu li. Fica dançando, Gasparita. alegre. Eu li o Esmeralda, fiquei impressionado. E quando eu cheguei em Madrid pela primeira vez, eu fiquei mais impressionado. Eu fui embora da cidade porque aquela cidade, à noite, ela era um convite para os prazeres. Na minha cabeça. O cheiro da cidade me embriagava. Aonde? Que cidade? Madrid. Então você já habitou Foi lá. uma coisa Então impressionante. Então você já veio de lá, ainda lembrou demais. Impressionante. Tanto é que eu não dormi na cidade, eu fui embora. Uma cidade grande, o cara... É engraçado isso. Foi a primeira vez que eu fui em Madrid. Você já deve ter feito umas boas passagens por lá. Eu acho bom nem lembrar. Vamos lá, questão número 300, hein? Olha lá. Como interpretar a missa no culto externo da Igreja Católica? E a resposta: perante o coração sincero e fraternal dos crentes, a missa idealizada pela Igreja de Roma deve ser um ato exterior, respeitável para nós outros como qualquer cerimônia convencionalista do mundo, que exija a mútua consideração social do mecanismo de relações superficiais da Terra. A Igreja de Roma pretende comemorar com ela o sacrifício do Mestre pela humanidade. Todavia, a cerimônia se efetua de conformidade com a posição social e financeira do crente. Ocorrem dessa maneira as missas mais variadas, tais como a do galo, a nova, a particular, a pontifical, a das almas, a missa seca, a cantada, a chã, a missa campal e muitas outras, adstritas a um prontuário tão convencionalista e tão superficial que é de admirar a adaptação ao seu mistifório por parte de sacerdote inteligente e afeito à sinceridade. Eu me lembrei do Chico Xavier no programa Pinga Fogo, narrando, né, quando ele foi à missa, as pessoas sinceras ao receber a hóstia, que é aquela hóstia extremamente representando os eflúvios do mundo espiritual, os benfeitores, né, colocando os nutrientes necessários. Então, Emmanuel convida a reflexão. Quando a missa é promovida pelo sacerdote, principalmente pelos crentes, de maneira sincera,
Jesus está presente nela. Mas ele fica admirado a quantidade, né, de invencionismos que nós temos aí para poder justificar as nossas bobagens de cabeça, né? Onde já se viu uma coisa... Aí você faz tudo por fora porque falta o de dentro, né? Mas é isso. Eu acho que vale nosso a pena. tempo... Falta uma pergunta para a gente terminar esse capítulo, para a gente vamos fechar lá. esse daí. Então é a 301. Então vai falar assim, ó, as aparições e os chamados milagres relacionados na história da origem das igrejas são fatos de natureza mediúnica? E a resposta, todos esses acontecimentos, classificados no domínio do sobrenatural, foram fenômenos psíquicos sobre os quais se edificaram as igrejas conhecidas. Fatos esses que o Espiritismo veio catalogar e esclarecer na sua divina missão de consolador. Zezinho. Tô vendo. Catalogar e esclarecer. Esclarecer. Missão do Espiritismo. Só isso. Tu pode comentar. Aqui, eu acho que é bem claro, porque a gente Tá. vê que a missão do Espiritismo dentro de todas as religiões é trazer o esclarecimento, é trazer a verdade, porque a gente percebe que no decorrer da história, a gente vê que as religiões procuraram ocultar, como mesmo o senhor falou, quando Lutero traduz a Bíblia, ele vai trazer ali uma clareza para o povo, que a igreja não queria trazer essa liberdade do povo ter, de poder ler a Bíblia, de entendimento. Então eu acho que o Espiritismo ele vem com essa missão de trazer explicações mais plausíveis, mais claras, para que a gente entenda, às vezes, né, o porquê que eu passo por determinadas situações, né, trazer a lei da pluralidade das existências, né, falar sobre outros mundos habitados, para abrir a mente das pessoas. Quer dizer que nesse universo tão vasto só vai ter vida aqui no planeta Terra? Então o Espiritismo tem essa missão de trazer, não a sabedoria, mas a clareza, o entendimento, para que o homem descortine aí as suas limitações e se abra. Porque Kardec pergunta, né, qual que é o objetivo da encarnação? E os Espíritos falam para ele, evolução, aprendizado. Então é para a gente entender, o Espiritismo traz isso. E o objetivo de eu estar aqui hoje não é a passeio. O passeio a gente pode fazer, mas tem que entender que além do passeio a gente tem que fazer esforço, né, para que esse passeio da vida seja proveitoso, né? Você vê que ele traz a reencarnação, já é um mergulho interno, para você entender. A igreja não aceita, quer dizer, quer trazer o Cristo externo. Então você assiste uma missa, com todo respeito, você vê o incenso tem que vir desse jeito, tem que botar, a vela tem que acender desse jeito, a roupa tem que ser branca, azul, verde, de acordo com o jeito. A busca é sempre externa. É sempre externa, é o texto que vai rezar. Não quer dizer que o cara que está fazendo aquilo não pode trazer interno, mas o Espiritismo convida muito, diz, ó, você vai ter que fazer um mergulho interno para você encontrar a tua essência divina e poder realmente seguir o Cristo. Você tem que seguir. Não adianta exterior. Não adianta a gente até dizer as coisas, porque lá dentro é o compromisso, nós e Deus. Não adianta enganar nós mesmos, não adianta. Tem que fazer uma coisa interna. E o Espiritismo traz isso com muita clareza para nós, agora com muito respeito, principalmente porque, com certeza, nós já pertencemos à igreja lá atrás, com certeza já mergulhamos nesse caminho lá dos evangélicos, mas também pertencemos lá atrás ainda a turma do hinduísmo, lá atrás a turma da China antiga, lá atrás do judaísmo. Nós já pertencemos a isso tudo. Agora, desde aquela época, nós, em vez de seguir os mestres, nós seguimos os generais conquistadores, e agora o Espiritismo vem e é como se o Espiritismo descobre de gente nu. Você fica nu dentro, porque você chega, não adianta, você pode fazer o que você quiser, você vai ter uma hora que você vai entrar, olhar diante de você mesmo, do espelho, e vai dizer, vem cá, rapaz, esse conhecimento seu, você está fazendo o quê? Com esse talento do conhecimento espírita. Você está escondendo esse talento e como é que você vai fazer para explicar isso depois? Lembra a história de Jesus, ó, escondeu o talento, então toma dele. Então você tem um talento do conhecimento espírita que lhe dá toda a abertura. O que é que você está fazendo desse talento? Então os espíritas que acham que tem pouco talento, só esse um talento do conhecimento espírita, você tem um tesouro ilimitado na sua mão.
Agora a pergunta é, o que é que você está fazendo com esse talento, meu irmão? Está escondendo ou está pondo em prática? Aí é que é a pergunta pesada para nós. Isso aí, muito bom. Então, agradecemos facilitadores, Wilson Trindade, José Nilson, Caetano de Santos e você que pôde sempre nos acompanhar e fazer observações. Com a permissão divina, daqui a 15 dias, continuamos com o estudo reflexivo da obra O Consolador. Até mais. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.